Vamos falar do caso Travis Walton. Estados Unidos, uma cidadezinha, né, chamada Snowflake, no Arizona. Um lenhador chamado Travis Walton namorava ali Donna, que era irmã de Mick Rogers, o capataz de uma pequena empresa de cortar árvores, que tinha um prazo curto para terminar o contrato. E para piorar, eles estavam atrasados. Por isso, naquele dia 5 de novembro de 1975, depois do dia exaustivo, Travis Walton, Mick Rogers, Dennis Smith, Alan Davis, Kim Peterson e Stephen Pace trabalharam até o pôr do sol e partiram em uma caminhonete. Eles estavam a 50 quilômetros, né, longe de casa. E ao voltarem na estrada, viram uma luz estranha, uma luz avermelhada, que a princípio, né, eles achavam que fosse algum incêndio, mas logo perceberam que não, ou então poderia ser a lua, né, mas olharam para o lado, a lua estava lá, e alguém sugeriu que talvez podia ser um acidente aéreo, então resolveram parar o veículo para observar aquela luz intensa no céu. Todos estavam com compreensivo medo, né, do desconhecido, e era difícil de acreditar, mas pairando ali na frente deles estava uma nave espacial. Aquela típica, né, aquele OVNI parado ali, sem propulsão evidente, com as luzes saindo de dentro para fora. E ali ficaram algum tempo ali, eles olhando a nave parecendo analisar eles. E então Travis, em um impulso, né, ele tinha 22 anos na época, saiu do carro para ir de encontro à nave, que, para terror de todos, ela veio na direção do carro e eles começaram a sentir uma vibração e um ruído, né? Um ruído baixo que vinha da nave começou a crescer e os amigos começaram a gritar então para Travis retornar ao carro e eles ir embora dali, né? Mas aí de repente uma luz azul se espalhou pela floresta, deixando como se fosse dia, e um raio atingiu Travis, que caiu violentamente no chão. Seus amigos, com medo e pensando talvez que ele estivesse morto, fugiram rapidamente do local, mas quando estavam mais calmos, Mike, o capataz, né, parou o carro e falou assim: poxa, a gente não pode deixar o Travis lá, a gente não pode deixar o nosso amigo lá. E depois, é claro, de presenciar a nave indo sentido a uma nuvem no céu e sumir a uma velocidade incrível, a coragem voltou e eles voltaram para ver se o amigo estava bem. Mas, chocados, perceberam que o corpo de Travis não estava ali. Andaram por todo o local, mas em desespero começaram a pensar o que iriam falar na cidade, né? Como é que iriam falar. E então decidiram ligar para o xerife de condado de Navarro, Chuck Allison, que foi o primeiro policial a chegar no local. Primeiramente ele pensou que eles estavam, né, alterados, com alguma substância ilegal pelo corpo, e enquanto ouvia os relatos dos rapazes que estavam bem abalados, o xerife procurava garrafas de bebida. E logo seriam suspeitos do quê? De assassinato. O que vocês acham? E a notícia se espalhou rapidamente, então, naquela pacata cidadezinha, né? E, eventualmente, espalhou pelo mundo, porque era uma história muito fantástica, né? E começaram, então, a procura por Travis Walton, assim como as desconfianças das próprias autoridades. E muitos não acreditavam, né, naquela história incrível. 3 dias se passaram, então, e chegaram a usar um polígrafo. Um polígrafo seria um detector de mentiras que basicamente analisa sinais do cérebro através das reações e as perguntas.
Basicamente isso, embora hoje em dia, né, a comunidade científica duvide de sua credibilidade, mas naquela época os homens passaram pelo detector de metal, o polígrafo, né, detector de mentiras, por incrível que pareça, e o xerife Chuck, então do condado de Navarro, começou a acreditar nos homens, então ele começou a mudar de ideia ali. Mas o linha dura, o osso duro de roer o xerife Madden Gillespie, de Snowflake, chegou a procurar Travis na casa da mãe dele, né? Dizendo que essa história de OVNIs era besteira. Será que ele foi procurar lá debaixo da cama? Possivelmente, né? E havia um desentendimento entre eles, ele imaginava, né? E acabaram matando o Travis, então, em um acidente para esconder o corpo. Mas tudo isso eram conjecturas, não haviam provas. Usaram um contador Geiger no local e constatou um alto nível de radiação naquele local do avistamento. Então aquela cidadezinha pacata do nada começou a ser invadida por jornalistas do mundo todo. E então e não poderia faltar os relatos, né? Então começaram aquela coisa lá que muita gente viu os homens de preto ali andando naquele carro, né? Estranho ao local, duas pessoas de preto, terno preto, observando o local. E isso poderia, claro, dar indícios de que o caso era verdadeiro? Sim. E a cada dia que passava, a pressão para prender os homens por homicídio, afinal muita gente não estava acreditando naquilo. E depois de chegar aí no conhecimento que houve uma briga entre o Alan e o Travis, o xerife começou então a pressionar os homens e falar: onde é que está o corpo? Vai, fala, a casa caiu, entrega logo. E então eles estavam sob tensão e poderiam ser presos a qualquer momento, né? De novo, o que vocês acham? Será que eles são inocentes? Poderia ter sumido com o corpo de Travis? Então. 5 dias, então, após o ocorrido, o telefone toca na casa da irmã de Travis. Uma voz cansada pede socorro do outro lado da linha e, finalmente, Travis Walton foi resgatado pela família. Ele estava em uma cidade próxima ali, estava em péssimo estado, babudo, com bastante sede, bastante desidratado, bem cansado mesmo, comia, vomitava quando chegava em casa. Ele andava bastante ansioso, parecia chocado, assustado, traumatizado mesmo, depois de exames médicos que indicavam que, embora ele estivesse bem assustado, estava tudo bem com Travis Walton. Bom, tudo bem pelo menos fisicamente, né? Porque psicicamente ele estava arrasado. E então, com o apoio da April, que é uma rede, né, que estuda OVNIs, tinha um pessoal, um psicólogo ou psiquiatra a dispor, e Travis foi submetido a uma sessão de hipnose regressiva, que para ajudar ele a se lembrar da experiência, mas sem o bloqueio do medo. Então ele ia lembrar livremente, né? Porque ele estava bloqueado ali. Se perguntasse para ele o que aconteceu, ele viu a nave e depois estava lá caído antes de fazer o telefonema. E aí essa hipnose iria ajudar a desbloquear o medo e ele iria falar o que realmente havia acontecido. Assustador, você não acha? Então, ele acorda bastante confuso. E no primeiro momento, Travis Walton pensou que estivesse em um hospital, porque ele estava em uma maca, tá? Havia aquela luz característica, né, de uma sala de operação em cima, havia algo em seu peito, e
E estava ali, talvez, né, passou pela cabeça dele de algum acidente no trabalho. Então ele estava ali naquela maca, tentou olhar em volta os médicos, mas era tudo meio difuso, meio estranho. A própria iluminação ali daquela sala estava estranha. Até que ele começou a observar então que não eram médicos, né, e sim as criaturinhas conhecidas como Grey, que na literatura, na ufologia, são seres pequenos, humanoides, no máximo uma criança de 5 anos, a pele cinza, como o próprio nome indica, e dedos alongados, pernas curtas e sem dedos nos pés, a cabeça grande, né, desproporcional ao próprio corpo, muito grandona, a boca apenas um risco que Travis disse não observar abrir, porque eles pareciam se comunicar telepaticamente. E os olhos, aos olhos, eram frios, profundos, negros. Ele inspirava terror, inspira terror nos abduzidos até hoje. Era como se ele estivesse ali em um experimento e esses seres não sentiam empatia nenhuma, né? Eles eram muito frios. E então Travis se assustou e pulou da maca e conseguiu chutar uma criatura e percebeu que elas eram bem frágeis, né? Ele saiu então por um corredor iluminado, segundo ele estranhamente, com luzes que o ser humano nunca imaginava, né? E entrou numa sala onde viu pontos coloridos ali, que imaginou ser botão. Ele apertou, não aconteceu nada. Olhou ali, tinha uma cadeira, né, que parecia um projetor, e uma alavanca ele puxou, não aconteceu nada. A cadeira que se aproximava, aí parecia que via estrelas, constelações. E ele saiu de novo apavorado dali, achando que ali podia ser o campo né, para pilotar a nave, e ele não queria que a nave, sei lá, caísse, né, segundo a cabeça dele, como ele pensou. E ali parecia ser muito maior. Esses relatos assim de abduzidos que entram em naves, eles dizem sempre, por exemplo, você vê um disco voador do tamanho, sei lá, de 3 ônibus. Quando a pessoa é abduzida e entra, lá dentro parece um campo de futebol. Isso acontece, né, com alguns relatos. E aí ele, desorientado, entrou numa outra sala. Aí estava cansado, desorientado, totalmente com medo. Então olhou e no canto ali tinha uma pessoa alta, grande, um loiro, né? Que ele classificou depois como uma pessoa nórdica. Aquelas pessoas, olhos azuis, intenso. O C não falou nada e ele desesperado tentando explicar, porque parecia um pouco mais humano, né, ou humanoide, mas você parecia não entender nada. Ele, então, de um certo modo, também telepaticamente, começou a acalmar Travis e lhe convenceu a levar a um lugar. Ele passou por uns lugares, parecia um hangar, onde ele disse que haviam naves e poderiam ser uma nave-mãe, então, que eles, né, o local que ele estava. Aí esse ser levou ele em uma câmera que parecia uma câmera bariátrica, e onde a mudança já rapidamente mudou, e depois ele só lembrou que estava lá deitado com fome, com frio, e pensou em ligar e fazer ligação desesperadamente. E olhou em volta, né, percebeu que estava na Terra, mas não tinha lembrança nenhuma do que tinha acontecido. A não ser por essa regressão, Travis finalmente falou toda a verdade. Uma história incrível, né? O que vocês acham? Difícil de acreditar, mas também ela tem um certo fator ali que pode ser verdade, ou não. Então, a gente chega na conclusão, é fraude, é verdade, uma história incrível. Philip Glass, um aviador, uma espécie de caçador de histórias de OVNIs, buscou, ele era bem cético,
de uma maneira agressiva, desacreditar a história dos rapazes de Travis Walton, dizendo que eles estavam fazendo aquilo porque eles já tinham gasto a metade do dinheiro que havia sido adiantado e não conseguiriam terminar o trabalho no prazo. Então inventaram essa história de abdução para justificar, né, o que havia acontecido. Aí Travis ficou numa cidade vizinha, Snowflake, o que é, digamos assim, se a gente considerasse que ele foi andando, poderia ter ficado nessa cidadezinha durante 5 dias, mas não justificava o porquê seu corpo estava tão desidratado, né? Poderia ter ficado sem comer ou sem beber. Bom, tudo para inventar uma história que depois os amigos ficariam suspeitos de assassinato. Não faz sentido. E com o tempo parece que esse cara, esse Philip Glass, ele estava associado de uma certa maneira à CIA. Então ele começou a desacreditar, assumiu, então, basicamente porque tem essa contra-espionagem que os governos, principalmente o americano, faz, que existe umas unidades fora a CIA, fora todo tipo de inteligência americana que às vezes o próprio governo não sabe. Então ele sumiu, deixando o Travis Walton em paz. E Travis Walton, né, superou aquilo, né, virou capataz de uma madeireira Snowflake. E que legal, casou com Donna, o mozão da vida dele. E às vezes dá palestra e entrevistas. Sobre a sua história. Depois foi feito um filme chamado Fire in the Sky, Fogo no Céu, que você vai notar uma certa diferença entre o relato dele e o filme, que é mais dramático, encaixa mais no roteiro, né? Então ele explicou isso daí para não cair em contradição, porque ele vive sustentando e falando a mesma coisa desde 1975, do que aconteceu. E aí então a gente fica pensando, né, poderia ser uma fraude, mas a quê? Só houve sofrimento, pelo menos só para fugirem, digamos assim, de um contrato de trabalho. Eu não sei se levariam a tanto, eles quase foram presos, mas de qualquer modo é um caso que se tornou um dos mais extraordinários dos meios ufológicos. Eu particularmente acredito na abdução de Travis Walton, porque a gente sente e percebe vários indícios que, como eu disse, ele não ganhou praticamente nada com isso, né? Bom, sei lá, vive aquela pacata cidadezinha, o que ele sempre quis fazer, mas acontece, de repente você pode estar ali, sair passeando e ser abduzido. Pessoal, por isso não deixe de olhar para o céu se você não é inscrito. Eu te convido a inscrever aí no canal, para que você gosta de assuntos de OVNIs e correlacionados. Se você, muito obrigado que já é inscrito, deixa seu like aí, fortaleça o canal. E Nihon, Sayonara, obrigado mesmo e olhem para o céu.